Você acredita em Saci Pererê? Já participou de um carnaval de rua ou comeu um prato chamado afogado? E se eu falar sobre música caipira, você saberia identificar o som de uma viola? Temos muito a descobrir sobre São Luís do Paraitinga, localizada no interior do estado de São Paulo, onde a cultura caipira e a tranquilidade estão presentes nos 4 cantos da cidade. Paraitinga corta a cidade de São Luís e deu origem ao seu nome. Em Tupi-Guarani, Paraitinga significa águas claras. Além do nome da cidade, Paraitinga também inspirou a criação de um grupo de música caipira, um dos principais aqui da cidade, o Grupo Paranga. E a gente está aqui com o Negão, com a Lia e com a Renata, e a gente vai falar um pouquinho sobre música caipira e sobre a criação do Grupo Paranga. Negão, que música é essa que você está tocando? É do grupo? É do meu pai, Caboclo da Roça. Caboclo da roça, que vive cantando, caboclo da roça, que vive cantando. Vamos pegar carona então para falar do Eupídio, né? Que foi a inspiração para o grupo. Exatamente. A ideia do Paranga é divulgar a obra do Eupídio. Então a gente procura tornar o compositor conhecido, porque em geral as pessoas conhecem muito o intérprete, mas desconhecem o compositor. Então a nossa missão, vamos dizer assim, é divulgar essa obra do Eupídio, que eu acho que ele é um dos grandes compositores brasileiros. Então o grupo surgiu quando? Na casa do Negão, né? Porque eram 4 irmãos e mais primos, amigos e tal. E eles começaram a tocar de tudo, depois se voltaram só para a obra do Eupídio. Então, ao longo aí do tempo, nós fomos lançando alguns discos, né? Ainda era na época do Lira Paulistana, na década de 80, era um centro cultural, né, em São Paulo. E aí eles lançaram vários grupos e entre eles o Paranga, daí que a gente fez o primeiro disco e tal. Chora Viola, Canta Coração. E a partir daí fomos fazendo, aqui o carnaval começou em 81, a gente foi um dos precursores, então as marchinhas a gente começou a divulgar nos shows e tal, e virou esse carnaval gigantesco que a gente tem agora, que até está além do que a gente tem possibilidade de receber de turista, né? E então a marchinha é uma outra vertente também que a gente leva, o Negão é um dos compositores. O que vocês compõem? Como é que é o carnaval aqui de São Luís do Paraitinga? É um carnaval que só se toca marchinhas, e não as marchinhas antigas, mas só marchinhas feitas aqui. Então aqui todo mundo compõe, né? Tem os festivais de marchinha, e aí o pedreiro compõe, todo mundo compõe. Mas tem os músicos também da cidade que se dedicam mais a isso. E é um carnaval que atrai gente do Brasil inteiro. Turista que visita São Luís do Paraitinga ter contato com esse tipo de música, né? Até para manter a tradição até da cultura brasileira, né? Isso é interessantíssimo. E São Luís ainda preserva aqueles grupos folclóricos, né, nas festas. Então você tem a oportunidade de ver congada, moçambique, jongo, várias danças que estão desaparecendo aí pelo Brasil e aqui a gente conserva. Então o turista com certeza vindo a São Luís tem que procurar esse lado da cultura local. As músicas, as marchinhas e o carnaval de São Luís têm uma história muito rica.
Dois personagens da cultura são-luisense encantam os turistas, o João Paulino e a Maria Angu, inspirados no português chamado João Paulino, que percebeu que nas festas do Divino faltava diversão para as crianças. João Paulino era casado com uma mulher chamada Maria, que vendia pastéis de angu. Hoje os turistas podem comprar ou confeccionar as cartolas e as tiaras para se caracterizarem como os personagens. Vestido de algodão, quero meu chapéu na testa, para arrematar as coisas no leilão. Satisfeito vou levar você de braço dado atrás da procissão. No próximo bloco você vai saber mais sobre a história da cidade. Não saia daí! São Luís do Paraitinga é uma cidade muito religiosa. Desde o século XIX recebe a Festa do Divino, que tem origens na colonização portuguesa. É celebrada em homenagem ao Divino Espírito Santo. E hoje quem organiza toda essa festa é a Dona Didi. Dona Didi, o que faz da Festa do Divino ser a maior da cidade? É a maior porque, pela devoção do povo, pela tradição, né? É muito esperada, muito preparada. A devoção ao Divino Espírito Santo é importante para todos nós e acontece sempre no Pentecoste, quase no meio do ano. Eu trabalho nisso desde os 15 anos, fazendo o Império, né? Com 14 anos já ajudei, depois comecei a fazer. Se a senhora pudesse resumir assim, o que acontece na cidade nesses 10 dias de festa? Olha, na parte religiosa tem a novena, o encontro das bandeiras, as procissões das bandeiras, né? As barracas, quem mexe toda noite. É tradicional, né? É devocionário, porque o povo tem uma devoção especial, um respeito muito grande pelo Divino Espírito Santo. Então, quando chega Pentecoste, que a igreja celebra com muita pompa, muita glória, então é a festa mais importante do ano para nós. Quem vem a São Luís percebe que os moradores respeitam a cultura caipira e crenças religiosas, mas também procuram preservar o folclore e a cultura nacional. Se você perguntar para qualquer pessoa aqui de São Luís se alguém conhece o mito do Saci, com certeza alguém vai ter alguma história bem interessante para contar. Você tem histórias interessantes para contar sobre o Saci? Eu não sou um bom contador de causos ou de histórias aqui, mas eu me lembro de algumas que eu ouvi, né? Uma delas, por exemplo, eu ouvi aqui do Sr. Geraldo Tartaruga, é uma figura conhecidíssima aqui na cidade, né? É um artesão, ele faz bonecos, tudo de barro, ele trabalha com barro. E uma vez ele nos contou que na infância dele, né, aqui tinha muito saci. E os sacis apareciam por aí. E hoje em dia, com luz elétrica, o saci já não aparece com tanta facilidade. E uma outra coisa é que o saci agora fica com medo. Ele não aparece assim tão facilmente. Agora, por acreditar em Saci, para preservar o folclore do Brasil, é que vocês decidiram fundar a sua Saci, né? Como é que é essa história? Antes tinha uma birra com essa invasão cultural aí, que não é tão ingênua, que as pessoas pensam que existe uma certa ingenuidade do Halloween, mas não é bem isso. E a gente resolveu criar a Saci para defender a cultura brasileira. E é justamente por isso que a gente passou a comemorar dia 31 de outubro, para peitar mesmo o Halloween. E vocês têm uma sede que é aqui nesse restaurante, é isso? Exatamente. Escolhemos aqui São Luís do Paraitinga por ser uma cidade propícia para essas coisas. É uma cidade pequena, onde tem pessoas que acreditam muito, como você abriu aí a gravação, dizendo que são muito religiosos, etc. Mas também tem suas crenças nos mitos brasileiros, né? Agora, para o turista que vem para cá, qual é a importância de ainda existir essa Saci, preservar essa cultura nacional, o folclore brasileiro? Porque em alguns lugares isso já não existe mais, né? Olha, está renascendo. O turista que vem para cá não é um turista predador.
Ele é um turista que vem para cá para entender as coisas. Ele vem aqui, porque São Luís tem a maior tradição de cultura caipira aqui do estado de São Paulo. Então as pessoas que vêm para cá vêm predispostas a se enquadrar nisso, entender isso melhor, conversar com a gente sobre isso. E tanto que cada vez que eu venho para cá, eu volto com um amigo novo, pelo menos, que é do Rio de Janeiro, de Minas, do Rio Grande do Sul. E esse fim de semana vocês têm uma festa bem bacana, né? Para homenagear o Saci, né? Sim, é uma festa bem grande, que começou já com a exposição na terça-feira aqui no mercado. E tem um monte de atividades. Hoje à noite tem a Saciata e show. Amanhã tem passeio ciclístico, tem vários shows, tem oficina de cerâmica e um seminário também, porque toda festa a gente aproveita para fazer algum debate. Por exemplo, uma das coisas que São Luís de Paraitinga tinha, algumas pessoas aqui ficavam se sentindo meio mal de saber que eram consideradas caipiras. Então a gente fez um seminário aqui uma vez para debater a cultura caipira. Isso acho que ajudou a população a elevar a sua autoestima sem se desqualificar como caipira. Cultivar os valores caipiras e aprender a valorizá-los é uma aprendizagem que se leva de São Luís, não só por parte dos turistas, mas também de pessoas que nasceram na cidade, como o professor Aziz Absaber. Assim como o geógrafo, muitos são-luisenses ficaram chocados com a grave enchente que aconteceu no início de 2010. São Luís do Paraitinga ficou ilhada depois de uma forte chuva que subiu o nível do rio Paraitinga em 10 metros, devastou comércios e casas. Para se ter uma ideia, a igreja central e 80% do patrimônio histórico da cidade foram destruídos. 600 imóveis ficaram alagados. No mesmo lugar que vamos reconstruir. São Luís ficou muito derruída por causa das chuvas. Era preciso, na entrada do rio, quando ele rodeia o último morrinho e entra atrás da praça, era preciso fazer uma espécie de mureta que começa alta e depois desce, e chegando até perto da ponte. Mas os luisenses mostraram que com união e solidariedade é possível recomeçar. Recentemente, a Fundação Eupídio dos Santos e a Capelinha das Mercês foram reinauguradas. As obras para reconstruir os principais pontos turísticos destruídos pelas cheias correm rápido. Nos momentos mais perigosos da enchente, o grupo de pessoas que pratica rafting arregaçou as mangas e salvou vidas. A ajuda foi tão importante que eles ficaram conhecidos como Anjos do Rafting. O turista que vem a São Luís do Paraitinga tem aulas de solidariedade, participa de festas religiosas e para aqueles que curtem adrenalina ainda podem praticar o rafting. João, como é que é esse rio então? Quais são as características desse rio? Bom, esse é um rio de montanha, normalmente os rios de montanha têm corredeiras melhores, né? É um rio que a gente classifica em classe 4, quase 5, dependendo do volume, dependendo da época de chuva, né? É um rio que todo turista pode vir fazer atividade nesse rio. Agora, os instrutores, como é que é a preparação deles? Então esse pessoal todo é qualificado dentro de uma norma técnica que envolve preparação em termos de treinamento, capacitação, trato com as pessoas, né? E principalmente o tratamento técnico. Agora, o que o turista precisa fazer para poder realizar o rafting? O que ele precisa ter? Olha, ele precisa ter disposição, vir fazer a atividade. Como eu disse, a atividade pode ser praticada dos 12 até os 80 anos, né? É lógico que quando você vai fazer qualquer tipo de atividade, vai consultar o médico, eu posso fazer minha atividade, posso fazer um rafting, como é que, né? Vai consultar o médico, pergunte para as pessoas como é que é. Depois ligar para uma operadora, certo? Certificar que essa operadora está registrada no Ministério do Turismo, isso é importantíssimo. Nós estamos com muita gente clandestina no mercado, apesar do Ministério estar apertando uma série de coisas por conta da Copa que está vindo. A gente tem que mostrar um país sério, legalizado e formalizado lá fora. Procure saber se a sua operadora está legalizada. Procure saber se a operadora tem implementado o sistema de gestão de segurança, certo? Pergunte para o operador, pergunte se os condutores estão, vá atrás. Essa é a primeira coisa para... Aí, ok. Que tipo de rafting eu posso fazer? A operadora vai te informar. Você fez, não fez, eu sou iniciante, não sou? A operadora vai começar a informar. E esse contato com a operadora, você encontrando a operadora certa, você vai ter a segurança completa, certo? É isso. Agora a gente vai entrevistar o pessoal aqui do rafting para saber como é que eles estão se preparando para descer o rio.
Nós somos da empresa Gerdau, nós estamos, na verdade, fazendo o rafting inicial para trazer a nossa turma da empresa aqui, para desenvolver a parte de equipe, a parte de desenvolvimento de liderança. Nós somos a Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite de São José dos Campos, a parte da mocidade, e eu sou conselheiro, né? Tive que encarar junto o desafio com eles aqui. E tá gostando? O que tá achando da ideia? Muito legal, uma iniciativa jóia, eu nunca tive a oportunidade de fazer. É um presente de aniversário, né? Amanhã é meu aniversário, então a gente está aqui. Pena que a minha esposa não está aqui, né? Está cuidando do netinho. O próximo bloco tem culinária, visita a uma cachaçaria e city tour. Fiquem com a gente. E para os apreciadores de uma boa cachaça, São Luís do Paraitinga oferece uma visita a uma cachaçaria. Nós vamos conversar com o Rômulo Sembranelli, ele que é o proprietário da cachaçaria Mato Dentro. Rômulo, a sua história com a cachaça começou como uma brincadeira, né? Uma brincadeira, exatamente. Como é que foi essa história? Começamos porque nós aqui tínhamos tiramos o leite. E eu achei que o leite era muito sacrifício para o empregado. Então eu não digo assim, como fui advogado trabalhista, digo, o empregado sofria muito, ele não tinha sábado, domingo. Então eu falei que ia vender o gado. Aí o meu administrador falou lá com um fulano aí, ele disse assim, eu tenho um alambique, meu pai comprou, faleceu, não tem. Você não troca com o gado? E eu troco, pode escolher o gado que você quer. Né? Aí começamos com 20 litros de cachaça por mês. Mas a ideia do senhor era fazer cachaça só para os amigos, né? Para os amigos. Não, o espírito, aí foi primeiro para a gente estudar, conhecer um pouco de Minas, as cachaçarias, os fabricantes de cachaça, né? E começamos a estudar e entrei logo em contato com a USP para ter uma orientação melhor, que foi o doutor Fernando Valadares, que nos deu até um apoio à nossa associação, aqui que é do Vale do Paraíba, que nós tínhamos uma associação. Tá, e aí começou com os amigos, de repente tomou uma proporção. Aí começamos, mas fazer só para os amigos. Não estou interessado em fazer quantidade, e sim qualidade. O maquinário é para 15 mil litros, mas nós fazemos 5, 4, 3, vamos lá, voltamos e assim. Bom, e quantos litros de cachaça vocês produzem por mês aqui? Mais ou menos uns 2.500 a 3.000 litros só. Não fazemos mais que isso aqui. Quer dizer que a prioridade é a qualidade mesmo, É a qualidade, não estamos interessados em quantidade. E como o senhor, o que o senhor acha? O que a cachaça do senhor tem de diferente das que estão no mercado aí? Veja bem, nós temos um sistema de qualidade desde o início. Temos também, montei um laboratório para controle da qualidade da cachaça. Então tá, agora a gente vai visitar então, agora você o vai processo de produção da cachaça. Tá bom? Bom, Nelsinho, essa é a primeira etapa então do processo da cachaça. O que acontece aqui? Que a gente moe, ela entra ali, pica, sai triturado para lá. Daqui sai o caldo da cana, que vai passar para essas duas peneiras aqui, passa para mais uma peneira ali. Quais são as características dessas aqui? Ela é fermentada com limão e fubá, o fermento mais simples que tem. Agora, isso aí deve estar na dedicação da gente, o cuidado, né? Deve ser isso, porque... Que diferença faz o limão e o fubá? O limão tira muita acidez da cachaça, por causa de ser ácido, então ele com o açúcar, ele quebra o açúcar e tira a acidez da pinga. Onde você toma ela e sente ela mais suave. Ela não queima, é. É que nem as outras. Né? É esquisito por quê? Porque é duas substâncias completamente ácidas que se encontram e ela fica suave. Aqui é só para vocês verem o barulho. Qual é a próxima etapa agora? Daqui vai para fermentação. Vamos lá então?
Então o caldo de cana vem para cá, essa aqui está fermentando. Quanto tempo fica aqui? Aqui mais ou menos 20 a 24 horas. 20 a 24 horas. O que acontece? Nas outras cachaçarias, nas outras produtoras de cachaça, qual é o tipo de fermentação que existe? Olha, não tenho o mínimo conhecimento. Não tenho. Porque aqui a gente começou aqui não sabendo nada, nunca mexi com isso aí, faz hoje 25 para 26 anos que a gente está aí nessa luta aí. E cheguemos com o jeito da gente, né, com o trabalho da gente, então eu não tenho a mínima ideia o que eles usam nas outras cachaças. Então, o que a gente pode perceber ainda é que o trabalho é bem artesanal, é diferente de uma cachaçaria que produz em escala, muito né? bem artesanal, sim. Tá, e daqui depois vai para onde? Daqui agora, aí estão todas fermentando. Então, depois aquela boca ali abre. Daí o caldo da cana vem ali, fermentado. Aí você vai pôr fogo lá embaixo, ela sobe em vapor. Daí passa na água aqui, condensa. E sai o líquido lá embaixo, que já é a cachaça, né? Lá embaixo já é a cachaça. É a cachaça. De tudo que é feito, só é aproveitado 40% de todo o processo, é isso? Não dá isso não. Não dá nem 20% dessa nossa cachaça, não dá nem 20%. De todo o processo. Então, quer dizer, 80% não é... 80% fora. É jogado fora. Então, vocês só aproveitam 20% de todo o processo. 20. Vou jogar um pouco, vai pegar fogo agora, mas depois acaba a fumaça. Agora, vocês recebem muitos turistas aqui interessados na cachaça? Vem muito, de todo lugar. Quantos turistas mais ou menos vocês costumam receber? Quantos vocês vendem por mês, litros, enfim? Bom, isso aí é só com eles lá, só com o chefe, mas sobrevivendo. Mas que nós temos aí 3, 4 visitas por semana, tem. Pessoas interessadas nessa cachaça. Nessa cachaça. Também sai muito fora também, fora do país, fora do estado, né? Vai para fora também a cachaça. E você está há 25 anos aqui produzindo, Nelson? 25 anos. O que você pôde aprender durante todos esses anos aí? Olha, o que a gente aprendeu a gente não sabe, só tem que o que a gente sabe, para o cara aprender é capaz de ir mais 20 anos, viu? esse que é o problema. O que eu aprendi, eu não sei, mas a história é essa. O que eu fiz aqui é capaz de ir mais 20 anos. E se você começar a fazer cachaça agora, daqui, com todo o estudo que você tem tudo, mas na cachaça é capaz de ir uns 20 anos para chegar até onde eu cheguei. Agora, onde eu já cheguei no fim, o pior é isso, né? Porque se fosse mais novo, um pouco tava bom, mas já cheguei no fim, né? Tá bom, Nelson, obrigada, viu? Já cheguei no fim. Cachaça. Agora cadê a cachaça pra gente experimentar? Acabou, tá lá. Um cara, ele fez pinga a vida inteira. Depois perguntava, o que você sabe de cachaça? Olha, eu não sei nada. Olha, nasceu no Lambique, o pai dele era fabricante de pinga, ele fabricou a pinga a vida inteira. Por que você sabe de cachaça? Eu não sei nada. Eu vou experimentar só um pouquinho, porque eu tô trabalhando, tá? Não pode. O patrão não quer que beba. Conheci um camarada que chegava no Lambique bêbado, bebia o dia inteiro, saía bêbado, ia embora para casa dele bêbado, viu? Realmente ela não queima tanto. Nossa, que gostosa essa cachaça. Muito boa. Essa é envelhecida, né, que eu experimentei. Essa é envelhecida. O turista que vem a São Luís do Paraitinga não pode deixar de provar os pasteizinhos de farinha. Outro prato bem famoso por aqui é o afogado, servido também durante a festa do Divino. Você já está preparando suas malas para vir a São Luís? Meu nome é Glenda Almeida e eu vou apresentar para você o quadro Giro. Conhecer o centro de São Luís é fácil. Você pode fazer tudo a pé. Que tal começar pela Igreja do Rosário, a antiga matriz da cidade construída no século XIX? Depois, caminhar até o Instituto Eupídio dos Santos, que acabou de ser reformado. Na janela, Dona Sinira recebe os visitantes sempre com um sorriso no rosto. No caminho, vai encontrar o artesanato de São Luís, colorido, religioso, alegre e festeiro. Vai andar em ruas históricas como a Rua do Cruzeiro, construída pelos escravos na época do ouro. Vai poder visitar casarões como Seresta e se deslumbrar com a arquitetura de outra época. Se você gosta de ciência, vá até a casa do luizense Oswaldo Cruz, um dos médicos brasileiros mais respeitados no mundo. Para ter uma vista panorâmica da cidade, o passeio até o Mirante garante um lindo pôr do sol. De volta ao centro, que tal tomar um sorvete sentado no banco da praça, sem se preocupar com o tempo ou o trabalho? E para finalizar, uma ida ao mercado municipal, com direito à cantoria caipira. Não sei
programa de hoje fica por aqui. Nos vemos no próximo Caminhos. Até lá! Uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do Rio Paraná. O lugar é uma beleza, eu tenho certeza, você vai